Então, boa noite, amigos, boa noite, alunos. Vou dar fazer umas considerações sobre esse vídeo do Jones. Ele pega uma carta do Stalin para um militante, justamente explicando o Trotsky, e tira conclusões que são opostas às do Stalin, querendo explicar para o militante. Acaba confundindo ao invés de explicar. Deixa eu explicar o que é o ponto aqui. É claro que Stalin nunca pretendeu, no fundamento do leninismo, ele diz que a União Soviética é um gigante de pés de barro. Por quê ele admite isso? Porque o outro lado, economicamente, é mais forte. Na medida que o outro lado se consolida com o passar do tempo, a tendência é a situação ficar mais feia para a União Soviética. Porque há um triunfo econômico do outro lado. O que a gente verificou com a história? Que esse triunfo econômico, comunicacional, dos meios de comunicação de massa, da economia, ele pesou dentro da União Soviética e foi um fator que agudizou essas contradições e, sem dúvida, foi um impulsionador ali da volta ao capitalismo, né? À democracia liberal. Isso sem dúvida. São várias questões que são postas aí para ser respondidas. Agora, o primeiro ponto é que você tira a conclusão contrária desse texto, aí que é anti-trotskista, tira uma conclusão favorável ao trotskismo. O que o Trotsky colocou foi bem sintetizado ali pelo John Reed, porque você se perde aí em especulações e é mais simples, Jones. O Trotsky falou lá para o John Reed, e está no John Reed nos 10 dias que abalaram o mundo, que a Revolução Russa tinha que ser o estopim de uma revolução na Europa. Então, a Revolução Russa era válida. Então, ele tinha uma teoria que, né, de acordo com o Capital de Marx, que a revolução ocorreria em países industrializados. A Revolução Russa seria socialista, sim, mas um longo prazo, porque antes disso haveria a questão da industrialização, porque era um país rural, com camponeses. E o Trotsky não acreditava na revolução com camponeses, sim com coisa... A revolução era coisa de país desenvolvido, com operariado, com cidade, com indústria. E nisso Trotsky é mais fiel à literalidade de Marx. Preste atenção. Há uma visão literal. Só que o Lenin é que explicou que não dá para ser marxista depois desse jeito, com essa literalidade, que você vai errar. Por quê? Com o desenvolvimento do imperialismo, a situação ficou mais confortável nos países industrializados e centrais e mais complicada nos países rurais e periféricos da Ásia, América Latina e África. Não, o Trotsky não entende isso, os trotskistas não trabalham com essa teoria. Eles sempre voltam na questão de que a revolução tem que ser é coisa de operário, é coisa de país industrializado, desenvolvido. Esse aqui é o foco. José Paulo Neto sintetiza isso bem numa palestra. Quer dizer, José Paulo Neto não é tido como trotskista, mas tem influência, como os votos marxianos, do seu partido. Ele fala, para mim não interessa a faísca na Nicarágua, me interessa a revolução num país desenvolvido como a Alemanha. Isso, aí sintetizou bem. Chazin foi a Moçambique, também falou, não se faz socialismo com pobreza. É a grande crítica dos trotskistas também. Não é? É por isso, Jones, é por isso que o Trotsky não aceitou aquele socialismo atrasado ali, que esse socializar dividia a pobreza. Ia ficar uma situação desconfortável. Tem que dividir a riqueza de um país industrializado, desenvolvido. Aí sim, vai estar uma situação em que as contradições internas não vão estar tão agudas, não vão estar tão problemáticas que podem levar à perda de hegemonia do Partido Comunista. Nesses países que você disse,
Cuba, Vietnã, Laos, você tem que lembrar, China, Coreia do Norte, verifica-se o quê? A hegemonia do Partido Comunista, que permanece como um partido único, que não se propôs a fazer um sistema multipartidário, que talvez tenha sido o grande equívoco ali do Gorbachev, mas podemos supor também que o Gorbachev, naquele momento ali, a burguesia tomou o poder. Ele propôs fazer um sistema multipartidário ocidental. Mas é mais complexo, mas podemos sintetizar o que Gonzalo disse, que Gorbachev, consciente ou inconscientemente, inventou um Estado burguês mais descarado. E a restauração capitalista já estava a caminho ali, na União Soviética. Aí tem uma segunda parte do seu vídeo, que você lida com a questão de Cuba. Cuba realmente é um ponto muito delicado. Eu noto que no Brasil, o que existe é mais o panegírico, quer dizer, o elogio do revisionismo reinante ali. Não é problematizada de forma marxista, de forma crítica, essa revolução e seus desdobramentos. Isso aí está praticamente ausente da internet e das reflexões brasileiras. Para tanto, eu acho importante a visão rojaísta e a visão maoísta. Meu blog, Revista do Sol, tem os 2 textos de crítica, que é o Abaixo Revisionismo Cubano, dos rojaístas, quer dizer, dos albaneses, da linha albanesa de Enver Hoxha, e dos maoístas do Partido Comunista do Equador, que é a bancarrota do revisionismo cubano. Eu acho importante publicar e debater esse tipo de texto, que é algo ausente no Brasil. A crítica marxista, e sem marxista não é crítica, de Cuba não está presente no Brasil, é só propaganda. O que a gente pode ter certeza sobre Cuba? Que ela tem pelo menos 2 fases, aquela revolução. A fase daquela preparação da Guerra Civil, Serra Maestra, que aqui termina em 61, quando Fidel passa a se dizer marxista-leninista. Antes ele não se dizia, e tem várias frases, por exemplo, no Abaixo Revisionismo Cubano, dos rojaístas, em que Castro diz que o comunismo é uma ditadura de uma classe única e ele lutou a vida inteira contra o comunismo, que a cor do exército dele não é vermelho, e sim verde-oliva, que é o exército que derrubou Batista, tinha esse símbolo. Dentre outras frases em que ele se diz anticomunista. Depois, a partir de 61, ele diz: somos e sempre seremos marxistas-leninistas. 61 para cá, aí a gente tem que analisar o que aconteceu. O correto, Jones, é que existem pelo menos 2 fases. Uma fase nacional-democrática, essa outra fase adiante aí, que, segundo as 2 hipóteses, pode ter se construído o socialismo ou não. Né? E se não foi construído o socialismo em Cuba, o que existe lá? É difícil haver uma hipótese. As pessoas se sentem insultadas, às vezes, que a gente levanta hipóteses e tal. Mas a hipótese que eu coloquei no verbete do GACB, do Grupo Cipriano Barata, Americanista Cipriano Barata, é que Castro, na prática, tem um partido comunista que hegemoniza a ilha, um partido único, e é um capitalismo controlado que gera uma situação semelhante a uma social-democracia, a um estado de bem-estar, mas muito deficiente em relação ao que seria isso, um país imperialista nórdico. Mas para a América Latina, garante-se segurança, saúde, educação, num nível muito melhor do que Honduras, do que o Brasil em algumas regiões, né? Agora, você, Jones, tem uma posição aí bem curiosa, que aí eu acho que a gente tem que desmistificar. Cuba não estimulou a revolução ali nos primeiros 10 anos da revolução, mais ou menos. Por volta dos anos 70, Brezhnev, 75 em diante, ela passa a apoiar reformistas, soluções eleitorais, ela apoia o PT e ela está sempre buscando instabilidade. Aí é um ponto interessante, Jones. Por que Trotsky dizia que a revolução num só país criaria problemas? Porque o Estado teria interesse em estabilidade. Eu falei isso em outro vídeo.
É a grande questão do Estado cubano também. Ele tem interesse em estabilidade na região, porque com a estabilidade na região da América Latina, ele vai conseguir avanços em relação aos imperialistas e uma situação menos desconfortável com a possível conciliação e levante desse bloqueio. Só a estabilidade na região vai levar a essa situação mais favorável para Cuba. Então, Cuba busca a estabilidade a partir de 75 para cá. Antes, não. Antes, a ideia era que se a América Latina toda estivesse pegando fogo, Cuba não seria vitimizada, não seria invadida. Essa era a ideia. Então, no texto que eu tenho no meu blog, que é a bancarrota do revisionismo cubano, tem a frase de bravata do Fidel, que eu sozinho faria revolução no Brasil. Curiosamente. Não sei se você cita aí. Se você não conhece, deveria conhecer. Então, Fidel veio várias vezes ao Brasil, né? Uma das vezes eu vi, em 90, mas só ver o discurso não resolve. Eu acho interessante ver essas críticas dos rojaístas e dos maoístas. Esses textos são realmente interessantes. Se antes eles estavam apegados ao foquismo, que é uma teoria que a gente deve estudar, e que eu fiz uma live com o Rafael Freitas e com o Fábio, sobre a experiência do foco ali em Indianápolis, em Goiás, que é algo que vocês precisavam falar. Nós precisávamos falar sobre a experiência nos anos 60 que Fidel apoiou ali em Goiás, em Indianápolis, uma experiência do foco, apoio das então ligas camponesas. Houve esse apoio, essa experiência aqui no Brasil, a gente tem que discutir isso. Essa teoria foi deixada de lado, ali no final dos anos 70, mais ou menos, e passou-se a apoiar reformistas. Então, tem casos muito dramáticos. Quando houve a Revolução Nicaragüense, Cuba explicitamente propôs que a Nicarágua não construísse o Partido Único. Na Revolução de El Salvador, Cuba também teve esse papel que tem conjunto às Farc, de desmobilizar, buscar estabilidade, buscar conciliação, porque é o interesse do Estado. O partido pode ter interesse em novas revoluções, mas o Estado... Existe essa contradição. O Estado busca a estabilidade, Jones. Então, quando Cuba mediou a entrega das armas em El Salvador, eu encontrei um registro nos blogs maoístas de que pelo menos um dos comandantes não concordou com essa rendição incondicional, que é o que Cuba propõe para as Farc também. Repare bem, Jones, rendição incondicional, vê se pode isso. Um dos comandantes em El Salvador suicidou-se, lucidamente percebendo que não é uma boa, nunca, rendição incondicional. Então, reflita sobre isso aí, procure esses artigos, abaixo o revisionismo cubano, dos rojaístas, e a bancarrota do revisionismo cubano, dos maoístas do Partido Comunista do Equador. Não é que a gente seja a favor de derrubar Cuba, é que nós precisamos debater que somos marxistas. Então, boa noite.